Ok, galera, tudo bem? Então, vamos trabalhar aqui nosso conteúdo de hoje, certinho? Nossa primeira oficina de redação que nós vamos implementar aí, né, nessa semana, e a nossa primeira aula. Então, vamos trabalhar com mais calma, né? Nossa aulinha. E a nossa aula tem aqui hoje a nossa oficina de redação das férias, redação de linguagem, tá? E a gente escolheu um tema da redação para trabalharmos, né, nessa semana. E na sequência nós temos aí outras aulas, né, de interpretação de texto, aula, outra oficina de redação, e também nós temos a última aula, nossa aula de gramática de concordância. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui um tema, tá? Vou passar para ti na tela, é exatamente esse tema aí, importantíssimo para discutir, tá? Esse tema fala sobre o consumo, um problema, o consumo excessivo do açúcar brasileiro, certo? E nós trabalharemos rapidinho esse tema com vocês, tá? Que é um assunto interessante para se discutir e fala muito sobre a questão da saúde do brasileiro, né? E como o brasileiro vem, infelizmente, acima do nível da média, né, de consumo de açúcar. Então, tu tens aqui, nessa temática, tá? A questão do consumo, né? O consumo excessivo de açúcar brasileiro, né? Pelo brasileiro, perdão. E, significativamente, essa expressão, né, do consumo excessivo de açúcar mostra para gente, tá? A preocupação de como o brasileiro vem consumindo extremamente o açúcar, né? Nossa alimentação diária. Então, uma das questões, a principal questão, na verdade, a se discutir é justamente essa questão que nós vamos classificar como a origem do problema. Perfeito? É a origem do problema. É o tema, justamente a expressão-chave, né, ou a palavra-chave que vocês vão discutir, né, nessa temática aí de redação. Perfeito? Então, fica atento, porque nós temos um planejamento a seguir, perfeitamente, tá? Esse planejamento, ele envolve exatamente essas sequências, né? Quem é aluno do nosso curso de redação já vem tendo essas aulas, então é importante a gente frisar que essa sequência é como você vai construir o seu projeto de redação, tá? Como será o seu projeto de redação em cima desse tema. Então, você tem aí todas essas questões como sinônimos, a crítica central, direitos relacionados, argumentos possíveis, a sugestão para a introdução, né? As sugestões para o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e para a proposta de intervenção, tá? Então, tu vai ficar aí ligado nessa questão, porque nós temos exatamente como planejar isso. Então, observa aí na tua tela que vai passar para ti essa estrutura, tá? Que nós vamos trabalhando com vocês ao longo do nosso curso. Então, para a gente entender esses passos que a redação, então, que a redação proposta, enfim, ela vai trabalhar perfeitamente, você precisa entender onde você vai encaixar esses passos, né? Que a gente sugere para vocês aí. Então, tu vai observar, tá? Que na introdução, observa lá direitinho, com calma. Vou colocar aqui para ti uma caneta top aqui, uma caneta azul. Observa que na introdução tu tem 3 passos a seguir, né? Olha só lá o contexto, né? Assunto, o tema, a tese e a subtese. Então, o que tu vai observar? Que nesse contexto, assunto, tá? Nada mais é do que a abordagem do tema, tá? Importante você fazer a abordagem do tema por meio de repertórios. Primeira frase da redação, perfeito? Depois você tem a questão do tema da redação, o segundo passo que você está vendo bem aí, tá? E esse segundo passo você pode aí colocar onde você vai introduzir
a sua tese. Por isso tá o tema, porque você transformará o tema em tese, galera, em tese, tá? Muito bom, fica atento aí, deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para ti, ó, tá? Deixa eu classificar, porque fica melhor assim. Então observa, tá? Que tu vais exatamente, tá? Colocar na introdução exatamente isso. Os 3 passos, tá? Onde você tem o tema, onde você tem a tese, tá? Você vai usar aqui, ó, palavras do tema e você vai transformar em tese. E as teses, as subteses, será o terceiro passo da introdução, onde você vai antecipar os argumentos 1 e os argumentos 2. Perfeito? É dessa forma que você utiliza a introdução, tá? Onde você está vendo aí a tese e subteses, né? É onde você vai antecipar, tá certo? O argumento 1 e o argumento 2. Perfeito, galera? Tá certo? Então vamos ficar atento aí, que são esses 3 passos da introdução. Na sequência, você tem aí a desenvolvimento 1, né? Os parágrafos de desenvolvimento 1 e 2, tá? Tem os mesmos, olha, tem os mesmas sequências. Então vocês têm aí mais 4 passos, tá? Para desenvolver redação, tá? Então vocês têm o primeiro, segundo, terceiro passo da introdução, quarto, quinto, sexto e sétimo passos, tá? Na introdução são os mesmos passos que vocês vão usar. Então, rapidinho aqui, tá? Para a gente não perder tempo, o que tu vai observar, tá? A mesma sequência, galerinha, olha só, mesma sequência de passos, o desenvolvimento 1 é no 2, ó. Afirmação do objetivo do parágrafo, aqui tem o tópico frasal, perfeito? A explicação porque você vai abordar o tema e a tese. Esses 2 passos, entre o passo 5 e o passo 6, vocês têm, né, que mostrar o repertório e aprofundar o argumento, né? Vamos chamar de argumento, aprofundamento argumentativo, né? Onde você vai apresentar os raciocínios, o raciocínio lógico, né? Raciocinar, explicar por que você está argumentando o seu tema, por que você está usando um argumento, tá? E no final do parágrafo, tá, dos desenvolvimentos, você tem a conclusão, que nós chamamos de reflexão crítica, ou você vai usar uma frase de reflexão crítica. Ou seja, isso servirá tanto para o argumento 1 quanto para o argumento 2, tá? Ou tanto para o desenvolvimento 1 quanto para o desenvolvimento 2. Vocês têm aí exatamente 4 passos, tá? E por último, beleza? Vocês vão ter aí a conclusão, tá? Aí tá aparecendo 2 passos, mas na verdade são 3, tá certo, galera? A gente classifica 3 passos na conclusão, tá? Da redação, que é o uso da proposta de intervenção. Vocês estão vendo bem aí direitinho. E o que vocês vão colocar aí? Exatamente são situações em que você deve apresentar, né, os principais elementos. Então, observa aqui, ó, tem o passo 8, o passo 9, e tem mais um passo aqui, que seria o passo 10, que seria a reflexão. É uma frase otimista. Você precisa retomar o contexto, né, com uma frase otimista, tá? E essa proposta de intervenção aqui é justamente o que? A ação que você vai propor para a banca, tá, de redação. E nessa proposta de intervenção, o aluno tem que apresentar o quê? Os 5 elementos interventores. Beleza, galera? Então, uma revisão rapidinho sobre esses elementos aqui, tá certo? Bom, então, nosso tema, né, que aborda exatamente o processo, né, o consumo de excessivo de açúcar brasileiro, temos aqui a seguinte classificação, olha lá, os sinônimos que vocês vão utilizar para esse tema, né, o açúcar é justamente isso, olha, a sacarose e o ouro branco, tá? As palavras que podem substituir. Para o segundo passo, né, a crítica central, a tese, você tem aí, olha, o consumo excessivo de açúcar se mostra um grave problema, tá? Então você pode
usar aí as palavras do tema, né, o consumo excessivo de açúcar, são as palavras, a origem do problema, né, se mostra um grave problema, que seria exatamente a criação da tese. E você tem a saúde como direito relacionado para esse tema, até que porque fala sobre uma preocupação da política brasileira com a saúde do brasileiro, que é o consumo excessivo do açúcar, que mexe, né, com todo o sistema da saúde do brasileiro, com a questão da obesidade, com a questão da diabetes, com várias situações cardíacas que o açúcar pode promover, tá, no sistema, no organismo da pessoa, tá? Lembrando que vocês vão ter aí o acesso ao material digitalizado, não só esse PDF, mas também o material da oficina. E vocês têm aí, galera, olha, os argumentos, possíveis argumentos para essa redação, tá? Então você tem aí, olha, a desigualdade, a omissão estatal e os antigos comportamentos, tá? Eu colocaria a omissão estatal como um A2 e os antigos comportamentos como um A1, tá? Seria para mim os dois argumentos que eu iria utilizar. Não usaria tanta desigualdade, porque daria um pouquinho de sobre essa questão dos argumentos possíveis, tá? Eu acredito muito que a questão da omissão do Estado seria o argumento 2, justamente porque a gente percebe que falta, né, uma fiscalização maior propriamente do Estado nessa questão de fiscalizar o consumo, a venda, né, ou a propaganda midiática que se faz em relação ao consumo do açúcar, né? São várias propagandas que envolvem o consumo diário, né, de alimentos que contém sacarose, que contém ou a produção de açúcar, como refrigerante, né, com alguns alimentos que não são saudáveis, que contêm açúcar, tá? Então, colocaria uma omissão do Estado como segundo argumento. E os antigos comportamentos, seria para mim um argumento um, tem como justificativa essa questão de como o açúcar, né, ele se tornou esse tal do ouro branco, né, já que ele se torna a partir do refinamento, né, um produto muito mais em conta e de fácil é, compra, por ser barato, então ele se tornou um produto de alto consumo, tá? E por ter esse alto consumo, as pessoas não têm um certo comportamento, né, de educação alimentar, que tem essa preocupação com a questão do consumo do açúcar, né? Então, isso se torna excessivo desempregado, né? Se tornam realmente uma, uma, certo comportamento da sociedade em não ter essa preocupação, tá? No consumo, né, desses alimentos. Então se torna justamente essa questão das pessoas terem esses comportamentos não muito saudáveis, né? E que não tem essa preocupação de fazer uma reeducação alimentar, principalmente nessa questão do consumo, né? Do propriamente do açúcar em alimentos não muito saudáveis, tá? Então, esse seria exatamente, tá? Esses argumentos. Eu usaria esses dois, tá bom? Bom, na sequência, tu tens aí uma sugestão para introdução, perfeito? Então, na introdução, galera, eu sugeri aí para a turma, tá? Falar um pouquinho sobre a questão da antiguidade clássica, tá? Lá na antiguidade clássica, a Índia foi um dos maiores produtores, né, de açúcar, que era produzido pela cana, né, extraído pela cana. E esse produto se tornou um dos produtos mais cobiçados, galera, do mundo, né? E hoje ainda é. Então, esse consumo demasiado, não desmensurado do açúcar, ainda se torna constante e até muito mais do que era antes, justamente por ser um dos produtos, né, muito cobiçado no mundo inteiro, como está dizendo aí para gente, tá? Um produto que a indústria, né, lucrou muito. Então, por isso que era cobiçado, né? Então, é, usado, como eu falei anteriormente, na questão do refrigerante, de alguns produtos
manufaturados, como aqueles sucos, né, que são feitos de pacote, aqueles sucos de caixinha, né, que vem muito açúcar, né? Ultimamente a gente já observa em alguns produtos que contêm o açúcar, né? Eles colocam lá no frasco, lá na, na garrafinha lá, enfim, que esse produto ele tem um certo teor de açúcar e a pessoa compra se quiser, né? Isso é uma imposição ultimamente da mídia, perdão, do, do, do Conselho, né, de Proteção à Saúde do Brasileiro, né, que faz com que esses alimentos sejam uma certa forma de alerta para a população. Mas ainda, infelizmente, existe o consumo, né, desse produto que, infelizmente, não tem sido muito combatido pelo Estado, tá? Então, seria a introdução a nosso consumo aí da introdução, beleza? Ou, perdão, nossa sugestão para a introdução. Para o nosso parágrafo de desenvolvimento um, tá? Olha que eu trago para ti aí, olha. A imposição cultural motiva o consumo desmesurado do açúcar, né? O consumo excessivo do açúcar. Então, o que a gente percebe, galera, que essa imposição cultural tem muito a ver com os comportamentos antigos nessa sociedade. Por não ser uma sociedade que consumia muito açúcar, né, durante a Antiguidade Clássica, isso se tornou uma certa cultura no país. Então, a gente observa, por exemplo, que a questão da economia do Brasil no século 16, perdão, no século 17, tá? Foi exatamente uma das um forte incentivo, né, desse consumo. Então, observa aqui, olha, que durante o século 17, a economia brasileira, ela teve uma produção agroindustrial muito constante, né, através da produção da cana, tá, que foi um dos componentes da nossa economia durante o século 17, tá? E nesse período, né, o açúcar ficou conhecido como ouro branco, como vocês estão vendo, olha, como o açúcar ficou conhecido no processo de refino, ou seja, galera, quando a cana se transformava em açúcar, em alta escala em produção, o comércio começou a se desenvolver bastante, a economia. Então, o açúcar acabou se tornando uma certa cultura, né? Que eu chamo de cultura enraizada desde os primeiros anos da formação brasileira, tá? Então, tu podes usar aí como repertório a produção agrícola da cana-de-açúcar, né, que impulsionou essa cultura, né, do consumo desenfreado. Tu tens aí para desenvolver o raciocínio, tá, do argumento, vem aí para ti, olha, denunciar a postura inconsequente, tá, da população, né, em consumir. Também tu pode comparar realidades de como o açúcar era consumido no passado e como ele é consumido hoje, tá? Pela fácil acesso, né? O barateamento do açúcar, então fica muito mais fácil. E você vai fazer uma denúncia, né? Dessa perpetuação desse problema, né? Dessa imposição cultural que existe no nosso país, tá? No desenvolvimento 2, tá? Você tem como tópico frasal a influência da mídia. Lembra que eu falei da questão da versão do Estado? Eu considero a questão da influência da mídia, tá? Um importante argumento para se discutir, tá? Por isso que eu sugiro aqui como início do tópico frasal, tá? A imposição ou a influência da mídia estimula o excessivo consumo de açúcar, tá? Ó, refrigerante, né? Balinhas, bombons, todos esses produtos são imposição da influência da mídia. A gente observa que, infelizmente, o Estado é omisso porque ele não consegue controlar esse consumo demasiado da população. E aí, o que que acontece, galera? Você faz um paralelo entre o álcool e o cigarro, por exemplo, que tem propagandas na televisão, né, que chegam ao seu público de uma certa forma. Entretanto, na sociedade, a questão do açúcar, você observa que não há um controle, né, do órgão principal, que chama-se CONAR, é o que controla as publicidades, não tem esse controle, né, sobre essa questão do consumo do açúcar.
E aí você observa que a mídia, ela, através de várias propagandas, né, de refrigerante, bombons, produtos manufaturados que compõem açúcar, eles acabam fazendo com que a sociedade, né, utilize bastante, consuma bastante. E para esse repertório, você tem o Theodor Adorno, tá, que é o cara aí que fala sobre essa questão da indústria cultural da mídia. Ele fala assim, olha, a mídia busca padronizar, olha, padronizar com os comportamentos dos indivíduos para que eles tenham a mesma visão da sociedade e deixem de ser críticos. Os meios de comunicação também têm contribuído para a mudança dos hábitos alimentares das crianças e adultos, estimulando aí, a gente, olha, os lanches calóricos e o fast food, ricos em calorias, ricos em açúcar, né? E tem toda uma estratégia dessas publicidades, né? Dessas empresas para atrair os clientes, principalmente as crianças que gostam muito de ganhar aquele presentinho, né? Top, 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 tá? Bom, e para você desenvolver o raciocínio crítico, né? O aprofundamento argumentativo, você tem aí, olha, a criticar a romantização dos problemas sociais, tá? Seria aí uma forma de você mostrar seu raciocínio, né? Como os problemas sociais não são tão vistos como um problema sério, sim, mas como uma forma de romantização, tá? Você tem também a criticar a manipulação da mídia, né? Como é fácil manipular a população em cima dessa questão do consumo, né? Do açúcar. E você pode também mostrar a diferença social, já que muita gente que tem diabetes, muita gente tem problemas de saúde por conta de açúcar no sangue, infelizmente, essas pessoas não têm acesso, tá, a uma saúde de qualidade, alguém que possa acompanhá-los, tá, de um tratamento para que as pessoas possam se reeducar e diminuir a quantidade de açúcar no sangue, ok? Tá? E o último slide, a nossa proposta de intervenção, tá? Você tem aí a sugestão para concluir o seu texto nesta redação. Você tem como os principais elementos, os 5 elementos interventores. Olha só, quem são eles? Primeiro, olha, as escolas seriam para mim responsáveis, tá? A escola ou as escolas, elas seriam responsáveis, né, nesse âmbito, né, de reeducação alimentar, né, de combater esse consumo excessivo do açúcar. Como que eles vão fazer? Olha, devem combater, olha, a imposição, ó, devem combater opa, olha lá, devem combater a imposição cultural, né? Ó, devem combater a imposição cultural. Só um instantinho que saiu aqui. Vamos lá, deixa eu retornar. Acontece. Olha lá, devem combater a imposição cultural do consumo de doces desde os primeiros anos da infância, né? Lá na nossa infância, é importante a escola frisar isso, beleza? Também temos como um meio, né, os projetos pedagógicos, tá? Toda vez que você trabalhar na escola como agente, os projetos pedagógicos serão uma forma, tá certo, de você utilizar como meio. A finalidade dessa ação, galera, é desconstruir o culto midiático do açúcar, tá? E como que esse meio, né, esse meio seria o projetos pedagógicos iriam acontecer nas escolas? Olha só, vem aqui, ó, como oficinas capazes de mostrar os impactos do açúcar ao organismo, ou seja, uma feira de ciência, né? Um workshop mostrando toda a a malevolência, né? O mal que o açúcar faz para a sociedade, né? Uma feira cultural mostrando os malefícios, né? Que a saúde vai ter como consequência, né? Mostrando assim, sei lá, ah, existem algumas oficinas em que os professores
mostra para os alunos, né, a quantidade de açúcar em cada produto. Uma vez eu vi isso na oficina, na escola, e o professor levou para os alunos uma pesquisa em que ele mostrou lá a quantidade de açúcar em cada refrigerante, né? Aí trouxe lá, eu me lembro que a Coca-Cola, ela tinha lá mais de 5 colheres de açúcar em uma garrafa, né, de refrigerante de 1 litro, se eu não me engano. No Coca Zero não tinha um pouquinho de açúcar, mas tem a questão do sódio, né? E foi mostrando assim, eu achei muito interessante o projeto, né? Então, essas oficinas, esses workshops, né, eles podem mostrar justamente para as crianças, né, e na escola como um todo, os impactos que o açúcar pode causar. Tá certo, galera? Então, essa é a nossa primeira oficina de redação, tá? Da nossa oficina nas férias, e eu quero que vocês mostrem, né, toda a sua capacidade de fazer uma produção textual, né, de qualidade. São sugestões para vocês fazerem. É lógico que vocês podem seguir esses passos, mas podem também acrescentar ou trocar, ou mostrar os passos que vocês têm para falar um pouquinho sobre essa preocupação. Lembrando que o eixo saúde no Enem, a última vez que caiu foi em 2020, foi sobre a questão do estigma associado às doenças mentais, e essa questão da saúde pode retornar o eixo temático para nós, né? Pode retomar esse ano, e aí essa preocupação, né, com a questão do açúcar, tá certo? Ok, galera? Então, vamos ficar por aí. A nossa aula, tá, da semana começa com essa oficina de redação com o professor Fábio Santos, ok? Na próxima aula a gente se encontra, tá bem? Valeu, galera. Até mais.